Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 13 de julho. Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 33 anos. Vamos falar dos avanços e desafios do que é considerado um marco legal e regulatório dos direitos humanos. E você acompanha também nesta edição. Supremo Tribunal Federal decide que perda de bens do empresário Emílio Odebrecht só pode ocorrer quando não houver mais possibilidade de recursos. Superior Tribunal de Justiça nega a suspensão de processo de Marcinho VP, um dos líderes do tráfico de drogas do Rio de Janeiro. E Justiça do Rio Grande do Sul já aceita Pix para pagamento das guias de custas processuais. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o empresário Emílio Odebrecht deverá devolver 71 milhões de reais aos cofres públicos referente ao acordo na Operação Lava Jato, mas somente após esgotarem todos os recursos. Confira na reportagem de Amanda Mustafa. Por 4-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que os valores de origem supostamente ilícita mantidos pelo empresário Emílio Odebrecht em um banco na Suíça devem ser devolvidos ao Brasil somente após o esgotamento de recursos nas ações que ele responde no âmbito da Operação Lava Jato. O relator dos casos relativos à operação aqui no STF, ministro Edson Fachin, havia determinado que o empresário fizesse autorização para a repatriação dos valores imediatamente, mas a defesa do empresário recorreu. O julgamento desse recurso começou em julho de 2020 e, na época, o ministro Ricardo Lewandowski, agora aposentado, divergiu do ministro Fachin e votou para que os valores só fossem devolvidos após o fim do processo. Com a retomada do julgamento no Supremo em junho, prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Ricardo Lewandowski. Segundo o ministro, a perda de bens e valores só deve ocorrer com a condenação definitiva de Emílio Odebrecht, conforme prevê o Código Penal, a Lei de Lavagem de Dinheiro e a Constituição Federal. O voto foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e André Mendonça. Uma concessionária de energia elétrica no Rio Grande do Sul foi condenada a pagar R$300 mil por irregularidade no registro de ponto dos trabalhadores. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. A Corte manteve a sentença de primeira instância que determinou o pagamento por danos morais coletivos. Daniela Ramalho traz os detalhes. A história teve início quando o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação civil pública em 2018, alegando a existência de diversas irregularidades nos registros de ponto dos funcionários. Para comprovar esta situação, o MPT apresentou mais de 4.000 documentos que revelaram o uso de um sistema conhecido como ponto britânico, em que os horários eram registrados de forma fixa, não refletindo a real duração das jornadas de trabalho. Essas irregularidades foram identificadas tanto nos registros manuais quanto nos eletrônicos da empresa. Uma das alegações apontou que os preenchimentos eram feitos de uma só vez, em um único momento e não ao longo dos dias trabalhados. Muitos deles teriam sido escritos com a mesma caneta e com um padrão de letra. Como resultado, a concessionária de energia elétrica foi condenada a pagar uma indenização de R$300 mil por danos morais coletivos. Além disso, uma liminar foi concedida para que a empresa regularize a situação imediatamente, sob pena de multa no valor de R$50 por registro irregular encontrado. Apesar dos recursos apresentados pela empresa, os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho mantiveram o entendimento, alegando que a conduta da empresa causou danos aos funcionários e à comunidade local de trabalhadores. A quantia referente à indenização e as possíveis multas devem ser destinadas à Secretaria de Saúde de Gravataí, no Rio Grande do Sul, contribuindo assim para benefícios à comunidade local. No entanto, a empresa ainda pode recorrer.
O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública do Estado do Amazonas conseguiram na Justiça que a União e o Estado forneçam equipamento e contratem médicos pediatras para o hospital em São Gabriel da Cachoeira. A inspeção realizada pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública do Amazonas no hospital em São Gabriel da Cachoeira constatou falhas na estrutura do prédio, falta de equipamentos e de profissionais em quantidade suficiente. Também foi constatado que o contrato do médico pediatra que trabalhava na unidade estava no fim. Segundo a Justiça, o objetivo da contratação é que os médicos possam prestar contínuo atendimento às crianças que são levadas à unidade de saúde, incluindo recém-nascidos. Além disso, a escala de trabalho dos pediatras deverá estar disponível em local de visibilidade no hospital. A maior parte das internações é de indígenas do povo Yanomami, com menos de 2 anos de idade. Consta no processo que em 6 meses, entre 2021 e 2022, foram registradas 49 mortes de crianças que estavam hospitalizadas na unidade e outras 40 foram transferidas em UTI aérea para Manaus. O hospital conta com 6 leitos de emergência e 14 de neonatologia, funcionando sob um sistema de gerenciamento híbrido entre o Exército Brasileiro e o Estado do Amazonas, que conta com médicos civis e militares. Na época, foi identificado que todos os leitos de emergência estavam ocupados, principalmente por crianças indígenas de até 1 ano. Os prestadores de serviço foram condenados ao pagamento de R$500 mil por danos sociais. A presidência do Superior Tribunal de Justiça negou a suspensão de processo a Marcinho VP, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Ao vivo, o repórter Rafael Porfírio tem mais detalhes para a gente. Rafael, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, segundo denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, é acusado dos crimes de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Após um habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa de Marcinho VP impetrou outro, agora aqui no STJ, requerendo liminar para suspender o andamento do processo até o julgamento do pedido principal, que é o trancamento da ação penal ou a anulação da denúncia. Mas o vice-presidente da Corte, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, observou que na decisão da Corte Estadual não houve constrangimento ilegal evidente para autorizar a concessão da liminar. O julgamento definitivo do habeas corpus ficará a cargo da 5ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Agora, vale lembrar que Marcinho VP se encontra preso em razão de outros processos. Eu volto com você, William. Obrigado pelas informações, Rafael. No próximo bloco, mantida a prisão do ginecologista investigado por crimes sexuais contra pacientes entre 2020 e 2022. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão de um ginecologista investigado por crimes sexuais contra pacientes entre 2020 e 2022. Os detalhes com Rafael Porfírio. No último dia 15, o ginecologista foi preso temporariamente pelos crimes de violação sexual mediante fraude, importunação sexual e estupro de vulnerável. Em pelo menos um dos casos, o ginecologista teria tentado hipnotizar a paciente com propósitos sexuais. A defesa alegou falta de fundamentação no decreto de prisão e que não teria sido comprovada a situação de vulnerabilidade da vítima pela prática da hipnose, pois a paciente teria permanecido consciente durante todo o período da consulta médica. Ao indeferir liminar em habeas corpus, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, não constatou manifesta ilegalidade no caso. Para o magistrado, a decisão impugnada trouxe elementos robustos que justificam a prisão cautelar, decretada não só com base no tipo penal dos fatos investigados, mas também pela necessidade de se garantir a continuidade e a integridade das investigações. O Brasil ganhou uma lei que pune os advogados que praticarem discriminação, assédio moral e sexual como infrações ético-disciplinares. Agora, se ele for suspenso 3 vezes, pode ser excluído da Ordem dos Advogados do Brasil. Quem traz os detalhes dessa lei e a repercussão no meio jurídico é a repórter Viviane Novaes.
A advogada Marissa Costa faz tratamento psiquiátrico e psicológico. Em maio deste ano, ela teve uma crise depressiva muito forte e tentou dar fim à própria vida. Eu acordei no hospital com um dos meus melhores amigos segurando a minha mão e com o médico tirando o veneno do meu estômago. Mais 30 minutos em casa, sem socorro, eu não estaria aqui para fazer 29 anos no próximo sábado, né? Então, o que eu quero dizer é que o meu sofrimento sobre o que eu vivi, ele dura até os dias de hoje. Marissa foi vítima de assédio sexual de um advogado. Ela denunciou o caso à OAB. O advogado sofreu um processo disciplinar e foi suspenso de exercer a advocacia. Segundo uma pesquisa da Ordem dos Advogados Internacional, 1 em cada 3 advogadas já sofreu assédio sexual. Essa é a mesma proporção para homens vítimas de assédio moral. No Brasil, essa prática agora é lei federal, que prevê punições no âmbito do Estatuto da Advocacia. A Lei 14.612 define os 2 tipos de assédio e a discriminação. O assédio moral, por exemplo, é a conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas, ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras. De acordo com a legislação, o advogado será suspenso do exercício da profissão por um período de 1 mês a 1 ano. E se ele receber 3 penas de suspensão, pode ser excluído da OAB. Isso significa que não poderá mais exercer a atividade. Para se comprovar o assédio, o profissional denunciado passa por um tribunal de ética e disciplina da OAB. Cada seccional tem um tribunal de ética e disciplina. Esse tribunal de ética e disciplina é composto por vários advogados que também fazem parte de cada uma dessas seccionais, e dentro desse tribunal é formado um processo administrativo, onde é garantida a ampla defesa, o contraditório, e onde a pessoa vai sofrer aquela apuração e uma possível punição se for comprovado se é caso de assédio, se é caso de infração ético-disciplinar. Para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, a lei dá alguns recados à sociedade e ao meio jurídico. A OAB ela dá um recado muito claro, tanto para dentro, para os 1.500.000 advogados e advogadas, quanto um exemplo para a sociedade que nós não vamos tolerar, no exercício da nossa atividade profissional, a prática do assédio moral por advogados e advogadas. Esse é o recado, né? Para a gente ter um ambiente de trabalho saudável, as pessoas estarem engajadas, quererem estar ali, darem o seu melhor, a gente precisa de gestores que sejam responsáveis com a vida e a saúde mental dos seus companheiros de trabalho. A aprovação dessa lei, ela é motivo de orgulho para as advogadas do amanhã, que ainda estão nos primeiros anos da faculdade, com 16, 17 anos, que foi quando eu entrei, para que elas não sofram o que eu sofri e que elas tenham a certeza de que vai haver uma punição para o agressor. Em Mato Grosso, a educação e o trabalho estão transformando a vida de recuperandos. Confira na reportagem de Carlos Celestino a história de um homem que mudou a trajetória de vida por meio de um projeto do Poder Judiciário do Estado. Esse homem que não vamos identificar vive uma nova fase da vida após participar do projeto da Fundação Nova Chance, realizado em parceria com o Poder Judiciário, através do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso. Ele foi profissionalizado quando cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento de tornozeleira eletrônica e pôde retornar e conviver em sociedade de forma digna, deixando o mundo do crime. Quando eu saí do sistema, eu fui trabalhar pela Nova Chance na Arena Pantanal, onde, graças a Deus, fui bem acolhido. Trabalhei por quase 2 anos, né? Onde eu trabalhava na jardinagem lá fora e também trabalhava nos dias de jogos, né? A experiência vivida no projeto de ressocialização ao longo de 1 ano e 8 meses abriu a mente do homem para o ramo do empreendedorismo.
Ele conta os resultados obtidos com um novo trabalho. Para mim foi muito ótimo, viu? Porque foi assim, quando você sai daquele lugar lá de dentro, você sai sem chão, você não sabe nem o que fazer, né? E ali eles te dão um apoio, te encaminha para um local de trabalho, onde você pode estar trabalhando, você pode estar aprendendo algo. Quando eu saí lá, eu não sabia mexer com jardinagem, aprendia devido ao projeto Nova Chance na Arena Pantanal. E hoje eu tenho minha empresinha aqui que mexe com jardinagem, né? Então, quer dizer, para mim foi ótimo demais. O juiz da 2ª Vara de Execuções Penais destaca que o estudo e o ensino profissionalizante são pilares da ressocialização na transformação de vida de uma pessoa, evitando reincidência de crimes. Então é importante que lá dentro, naquele momento que está de reconstrução, possa ser capacitado para que, quando o ofício que aprender lá dentro, possa ser exercido aqui fora. E desse ofício poder se manter longe do lado errado da vida, longe do crime. A parceria entre o Tribunal Superior Eleitoral, o WhatsApp e agências para combater a desinformação conquista prêmio internacional. A iniciativa Confirma 2022, lançada nas eleições do ano passado, foi considerada a colaboração mais inovadora e de maior impacto. Mariana Fabre. Pioneiro no mundo, o Confirma 2022 adicionou mais recursos ao canal oficial do TSE no WhatsApp para que eleitoras e eleitores pudessem identificar notícias falsas relacionadas ao processo eleitoral e receber imediatamente conteúdos verificados e checados pelo grupo de agências parceiras do tribunal. De agosto a dezembro do ano passado, os assistentes virtuais do TSE e das agências receberam 347 mil perguntas e pedidos de checagem. A premiação ocorreu em Seul, na Coreia do Sul, durante o 10º Global Fact. Ao longo dos últimos anos, o tribunal tem atuado com firmeza no combate às notícias falsas, com o programa de enfrentamento à desinformação e a página Fato ou Boato. Entre o primeiro e o segundo turno das eleições do ano passado, o plenário da Corte, inclusive, aprovou resolução para dar mais efetividade ao combate às fake news durante o período eleitoral e passou a estabelecer multa de R$100 mil por hora às plataformas digitais, caso não retirassem do ar conteúdos que atentassem contra o processo democrático, integridade das eleições, processos de votação, apuração e totalização de votos. A seguir, Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de homem acusado de enviar 4 toneladas de cocaína ao exterior. Voltamos em instantes. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, ficou mantida a prisão preventiva de um homem acusado de enviar 4 toneladas de cocaína ao exterior. Paulo Mondego. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, negou pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra um homem suspeito de liderar uma organização internacional de tráfico de drogas. De acordo com as investigações, o grupo utilizava o terminal de contêineres de Paranaguá, no Paraná, para enviar cocaína à Europa. A prisão foi adotada no âmbito da Operação Spiderweb, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal, como desdobramento da Operação Enterprise, que desde 2017 combate o tráfico internacional de drogas. No recurso em habeas corpus interposto ao STJ, com pedido de liminar, a defesa requereu a revogação da prisão, mesmo que fosse substituída por medidas cautelares alternativas. A defesa do investigado alegou ainda que ele está preso há mais de 1 ano e 2 meses e que não teriam sido demonstrados os requisitos legais da medida, nem haveria indícios de participação em qualquer ação criminosa nos últimos anos. Assim, faltaria contemporaneidade entre os fatos e a prisão. De acordo com o ministro Og Fernandes, os motivos que levaram à prisão cautelar foram adequadamente expostos no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que indeferiu o pedido inicial de habeas corpus. A Corte Regional apontou que ele é acusado de ser o responsável por enviar mais de 4 toneladas de cocaína ao exterior. Ao indeferir o pedido de liminar, o ministro Og Fernandes afirmou que o caso não revela a presença dos requisitos que autorizariam a concessão da medida urgente, pois não há constrangimento ilegal constatável de plano. Segundo ele,
A 5ª turma do tribunal poderá proceder a uma análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo do recurso. A relatoria é do ministro Ribeiro Dantas. Já está disponível no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul uma nova forma de pagamento das guias de custas processuais. Confira como vai funcionar essa nova modalidade de pagamento na reportagem de Matheus Beck. A emissão das guias no sistema EPROC não mudou. A diferença é que, a partir de agora, ela possui um código QR para o pagamento por Pix no aplicativo de qualquer banco. A sistemática de recolhimento de custas, que é totalmente eletrônica hoje, em parceria com o Banrisul, que é o banco que trabalha diretamente conosco aqui no tribunal, ela é feita totalmente eletrônica e manteve as funcionalidades anteriores. O recolhimento pelo código de barras, por cheque e agora com a novidade que é o recolhimento das custas via Pix. Além disso, também é possível pagar pela funcionalidade copiar e colar por meio de um ícone na tela de custas processuais. O pagamento por código de barras segue disponível pelos canais do Banrisul. A integração se vale do sistema interbancário, né? Então o cidadão vai fazer o pagamento no seu banco, o Banrisul vai receber esse Pix e vai fazer o encaminhamento às devidas contas judiciais de recolhimento de custos daquele processo que está em pauta. A expectativa é que estejam disponíveis gradualmente via Pix os depósitos judiciais e outras formas de arrecadação. A atualização do tribunal à tecnologia traz avanços também na liberação de recursos. De janeiro a abril deste ano, foram liberados mais de 1 bilhão e 400 milhões em alvarás. Isso representa um aumento de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O Estatuto da Criança e do Adolescente completa hoje 33 anos. O conjunto de normas e regras jurídicas tem como objetivo proteger a criança e o adolescente e é considerado um marco legal e regulatório dos direitos humanos. E para marcar a data, a organização Child Fund Brasil lançou o caderno 33 anos do ECA. A publicação traz análises sobre os desafios e avanços para a infância brasileira. Confira na reportagem de Amanda Mustafa. O Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado uma das melhores legislações do mundo. Alinhado à Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU de 1989, o ECA influenciou pelo menos 15 marcos normativos de outros países das Américas e marca a implementação da doutrina da proteção integral no país, que coloca a criança como prioridade absoluta. Isso está tanto na Constituição, no artigo 227, quanto no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 4º. A criança está em especial condição de desenvolvimento. Ela está em uma peculiar condição em que ela precisa ser cuidada, amada, protegida. Por isso, algumas políticas, inclusive de proteção às violências, por exemplo, a questão do trabalho infantil. Por que criança não pode trabalhar até os 14 anos e dos 14 aos 16 só na condição de aprendiz? Porque ela está em especial condição de desenvolvimento e nós estamos semeando na vida dessa criança para que ela possa colher no futuro. Mas será que, de fato, elas são prioridade nas políticas públicas, na família e na sociedade? O caderno 33 anos do ECA, estudo publicado pelo Child Fund, avalia os avanços e desafios para que o Brasil seja um país melhor para crianças e adolescentes viverem. Dados do Unicef revelam que 51% das crianças brasileiras não têm todos os direitos assegurados e 19% sofrem graves violações de direitos. É o público que mais sofre violência. Apenas em 2021, o Disque 100, Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, recebeu mais de 320 mil denúncias de violências e violações de direitos contra crianças. Um exemplo é o caso do menino Henri Borel, morto aos 4 anos em 2021, após ser espancado no apartamento em que morava com a mãe e o padrasto no Rio de Janeiro. A história chocou o país, mas, segundo o diretor do Child Fund, esse não é um caso isolado. A história se repete todos os dias no país. No Brasil, nós temos uma média de 18 Henri Borel por dia. Você divide o número de óbitos de assassinatos, intencionais de crianças ao longo do ano, pelo número de dias, dá mais ou menos 18 por dia. Esse número era ainda maior alguns anos atrás, houve um decréscimo, mas continua sendo um número absurdamente alto. Então a gente vê que é uma verdadeira pandemia, que a sociedade precisa prestar muita atenção nisso,
18 famílias estarão chorando as suas crianças mortas ao final deste dia, e é algo que nós precisamos envidar todos os esforços para começar a mudar essa realidade. Neste novo caminho, colocar em prática o Estatuto da Criança e do Adolescente é a melhor forma de celebrar os 33 anos do ECA. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.